Oi pessoal, aqui é a professora Érica da matéria de Farmacologia Aplicada à Enfermagem 1 e nos módulos anteriores nós falamos sobre as noções básicas de farmacologia, sobre o conceito, história, legislação, sobre nome de medicação, sobre classes, sobre a classificação e sobre também as formas de medicação. E eu falei para vocês, eu terminei falando da forma de medicação, falando que a gente ia ver nesse módulo sobre farmacocinética. E é isso que vamos ver agora, tá bom? O que seria a farmacocinética? É o estudo do destino dos fármacos, É o estudo do destino dos fármacos no organismo. Então, a farmacocinética, ela vai estudar o que acontece com o fármaco a partir de quando ele é administrado no corpo da pessoa. Então, quando um remédio é administrado no corpo do seu paciente, ele vai passar por algumas etapas e o estudo dessas etapas é a farmacocinética, ok? Existem 4 etapas, que é a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E elas acontecem exatamente nessa ordem, ok? Absorção, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Exatamente essas 4 etapas, exatamente nessa ordem. Então vamos começar a falar da absorção. A absorção ela ocorre quando as moléculas do medicamento passam para dentro do sangue a partir do local de administração. Então, a partir do momento que você administra o medicamento no seu paciente, acontece ali um processo onde as moléculas do medicamento, ele vai passar para dentro do sangue do paciente. Então, esse processo de passar as moléculas de medicamento para dentro do sangue, a gente chama de absorção. E a absorção, ela pode ser influenciada por alguns fatores, que vamos ver agora. Os fatores que podem influenciar na absorção são via de administração, capacidade de dissolução do medicamento, fluxo sanguíneo para o local de administração, área de superfície corporal e solubilidade em lipídios. Vamos falar sobre cada um deles. Via de administração. Onde você administrar o medicamento no seu paciente, aquele local, aquela via vai influenciar diretamente na velocidade da absorção daquele medicamento. Dependendo de onde o medicamento for administrado, ele pode demorar mais para ser absorvido do que em outros locais. Vamos ver alguns exemplos. Na pele, a pele ela tem uma absorção lenta, então os medicamentos que você administra na pele do seu paciente vai ser absorvido de forma mais lenta. Isso por causa da composição ali da pele, tá bom? Via oral, a via oral também tem uma absorção lenta. Isso se dá porque os medicamentos ali de via oral, eles vão passar pelo trato gastrointestinal, então vai demorar mais, esse processo é mais lento. Mucosas e vias respiratórias, a absorção aqui é rápida. Essa absorção é rápida porque esses locais aqui, o tecido, ele é cheio de vasos sanguíneos, então a absorção é mais rápida. Intramuscular, a absorção é rápida também pelo mesmo motivo. E intravenosa, a absorção é a mais rápida possível porque o medicamento já vai estar em contato ali, tá bom? Ele já vai ser administrado ali direto e ter um contato mais rápido direto com a corrente sanguínea, ok? Então, já que a absorção ela é a passagem das moléculas para dentro do sangue, dependendo de onde for administrado, a via de administração dessa medicação ela vai ser mais lenta, porque ela vai demorar mais a ter contato com a corrente sanguínea, ok? Outro fator que influencia na absorção é a capacidade de dissolução do medicamento. O que é a dissolução? Processo de liberação do fármaco de sua forma farmacêutica. Opa, faltou um C aqui. Farmacêutica, tornando-o disponível para absorção. Eu disse para vocês das formas
que o medicamento se apresentava no módulo passado. E a gente falou que pode ser apresentado comprimido, pode ser uma solução líquida. Então, dependendo dessa forma, o medicamento ele vai ter que se dissolver ali, ele vai ter que sair daquela forma farmacêutica para ele ser absorvido, para as moléculas dele passar para o sangue. Então, dependendo da forma que ele se apresentar, ele vai ser dissolvido mais rápido ou não, tá bom? Então, depende aqui da forma e da preparação do medicamento. Olha aqui uma exemplificação do medicamento. Ele está aqui nessa forma farmacêutica dele, em comprimido. Aí ele vai sofrer uma desagregação em partículas menores. Depois ele vai sofrer uma dissolução até ele alcançar essa forma que é a forma onde ele vai ser absorvido. Ele vai passar por todas essas etapas aqui, até ele conseguir ser absorvido. Por isso que a absorção aqui desses comprimidos ela é mais lenta, tá bom? Porque ele vai ter que passar por todas essas etapas até ele ser absorvido. Outro fator que influencia na absorção é o fluxo sanguíneo para o local de administração. O aporte sanguíneo vai determinar a rapidez da absorção de um medicamento. Isso é meio lógico, né? Porque se a absorção, essa passagem das moléculas do medicamento para dentro da corrente sanguínea, se um local ele tiver mais irrigação ali, se ele tiver um aporte sanguíneo maior, então com certeza vai ser mais rápido do medicamento passar, tá bom? Outro fator que influencia é a área de superfície. Quando a área de superfície é maior, a velocidade da absorção é mais rápida, ok? Isso aqui também não precisa de muita explicação. E outro fator que influencia, o último fator que influencia aqui na absorção é a solubilidade em lipídios. Porque a solubilidade em lipídios aqui vai determinar a absorção. Nós sabemos que a célula ela é envolvida por uma camada. Essa camada que vai separar ali a célula do meio externo, a gente chama ela de membrana celular. Essa membrana celular, ela tem alguns componentes e ela tem uma bicamada lipídica. Então aqui, ó, tudo isso aqui, toda essa área verdezinha aqui, ó, tudo isso é lipídio. Então, se o medicamento ele tiver uma solubilidade, se ele for mais solúvel ali em lipídios, ele vai passar com mais rapidez por essa membrana, tá bom? Então, quanto maior a solubilidade em lipídios, então mais rápido o medicamento vai ser absorvido. Quanto menor, mais demorado, mais devagar vai ser essa absorção, ok? Falando da absorção, devemos falar agora da segunda etapa aqui da farmacocinética. Ok, o nosso fármaco já foi administrado no nosso paciente, ele já foi absorvido ali, as moléculas dele já foram absorvidas e o fármaco já está na corrente sanguínea. O que vai acontecer com esse fármaco agora? Ele vai ser distribuído para os tecidos, para os órgãos e, por fim, para o local de ação específico. Então, vamos lá. Nosso medicamento ele foi administrado no paciente, ele foi absorvido. Ele já passou por todos esses fatores que influenciam na absorção, a absorção foi rápida e já está na corrente sanguínea. E agora que o medicamento está na corrente sanguínea? Ele precisa chegar no local de ação específico dele, para ele mudar ali a fisiologia, para ele alcançar o efeito dele ali. Então, ele vai ser distribuído. Ele vai ser distribuído pelos tecidos, pelos órgãos e, por fim, ele vai chegar ao local de ação dele, tá bom? Essa é a distribuição. E a velocidade? A velocidade dessa distribuição, ela vai depender do medicamento e da fisiologia do paciente, tá bom? Então, alguns fatores fisiológicos aqui
que vão dificultar a distribuição. A circulação vai interferir diretamente, a permeabilidade da membrana e a ligação à proteína. Então, a ligação à albumina aqui, principalmente, vai interferir na distribuição, ok? Algumas doenças aqui na circulação, algumas doenças cardíacas aqui vão dificultar também a distribuição por causa do fluxo sanguíneo ali, ele vai estar passeando ali, ele vai estar sendo distribuído ali através da corrente sanguínea. Então, se tiver um problema ali de circulação, então ele vai demorar mais para chegar ali no local específico dele. A permeabilidade da membrana, como a gente viu aqui, na parte da solubilidade, a membrana, e a ligação à proteína, principalmente aqui quando ele se liga mais rapidamente à albumina, então ele vai ter uma distribuição aí mais lenta. A terceira etapa é o metabolismo. Então, nosso medicamento foi administrado, ele foi absorvido, está na corrente sanguínea, ele foi distribuído pelos tecidos, pelos órgãos, ele já chegou no local de ação dele, agora ele vai ser metabolizado. O que é isso? Por que ele precisa ser metabolizado? Quando ele é metabolizado, ele vai ser transformado ali em uma forma menos ativa ou até mesmo inativa, até ele ser excretado pelo corpo, até chegar na quarta etapa. Então, depois que o metabolismo acontece, depois que o fármaco ele alcança o seu local de ação. O fármaco ele é metabolizado em uma forma menos ativa ou inativa dele, tá bom? O que é o metabolismo, então? Ele é um conjunto de reações químicas que vai acontecer para que o fármaco ele venha a ser transformado nessa forma menos ativa ou até inativa. Acontece também nessa etapa a biotransformação, que é a alteração química dos fármacos no organismo. Um exemplo dessa biotransformação é a conversão de um fármaco lipossolúvel em hidrossolúvel. Por que se faz essa conversão? Essa conversão ela é feita para facilitar a excreção. Então, a função ali do metabolismo dos fármacos é mudar essa substância química, é converter essa substância química para que ela seja para que a excreção dela do corpo humano seja facilitada. A gente precisa, depois que o fármaco já chegou no local de ação dele, a gente precisa agora liberar esse fármaco, tá bom? Ele não pode ficar sendo acumulado dentro do corpo, ele precisa ser excretado logo, mas ele não vai ser excretado na forma ativa dele. Então, ele vai precisar ser transformado em uma forma menos ativa ou numa forma inativa. Porque se ele tivesse de novo na forma ativa dele, ele ia ser reabsorvido, ia começar todo o processo e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele seja liberado logo. Por isso que o nosso corpo começa esse processo de metabolismo, que é a conversão do fármaco para facilitar a excreção, tá bom? E ele vai ser excretado, esse metabolismo, ele acontece principalmente no fígado, tá bom? Ele acontece principalmente no fígado. O fígado que é o maior responsável pelo metabolismo dos fármacos, ok? Por isso que uma pessoa com uma doença hepática ali, ela tem mais chances de ter uma toxicidade ali maior por causa do acúmulo ali dos fármacos, porque o fígado não vai conseguir metabolizar para depois excretar esses fármacos. Além do fígado, os pulmões, os rins, o sangue e o intestino também podem fazer esse metabolismo, mas a maior parte do metabolismo, quem é responsável é o fígado. Ok. O nosso medicamento já foi administrado, já foi absorvido, foi para a corrente sanguínea, distribuído pelos tecidos, os órgãos, chegou no local de ação, ele já foi metabolizado pelo fígado, sofreu a biotransformação, foi transformado de lipossolúvel para hidrossolúvel e agora ele está
pronto, ele já foi transformado numa forma menos ativa ou até inativa e agora ele está pronto para ser excretado, para ele sair do corpo. Essa é a nossa última etapa da farmacocinética. Depois que o medicamento é metabolizado, ele é eliminado, tá bom? Ele pode ser eliminado tanto pelo fígado, quanto pelos pulmões, quanto pelos rins, quanto pelas glândulas exócrinas e pelo intestino também. Aqui eu coloquei a forma da medicação que é excretada pelo pulmão, são os compostos gasosos e os voláteis, como o óxido nitroso e o álcool, que são exemplos. E pelas glândulas exócrinas, os fármacos mais lipossolúveis são excretados pelas glândulas exócrinas. Mas o principal responsável pela excreção dos fármacos, dos medicamentos do corpo humano, são os rins, ok? Então, os rins, eles são os maiores responsáveis aí por excretar esses medicamentos. O maior responsável por metabolizar é o fígado e o maior responsável por excretar são os rins. Os maiores responsáveis são os rins, ok? Mas os rins também podem metabolizar, como eu disse aqui para vocês, os rins também metabolizam. E o fígado aqui também ele pode excretar. Mas a responsabilidade aí do metabolismo fica para o fígado e para a excreção fica para os rins. Então, gente, quando a gente lembrar de farmacocinética, é disso que a gente tem que lembrar, dessas 4 etapas. Absorção, distribuição, metabolismo e excreção. A gente tem que lembrar que depois que a gente administra uma medicação no nosso paciente, ele vai ser absorvido ali, as moléculas deles vão ser absorvidas para ir para a corrente sanguínea e depois que esse medicamento está na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Vai acontecer a etapa da distribuição, onde esse medicamento ele vai ser distribuído para os tecidos, para os órgãos e por fim vai chegar no seu local de ação. E depois que o medicamento foi distribuído e chegou no local de ação, ele vai ser agora metabolizado e o principal responsável por esse metabolismo é o fígado. E o metabolismo ele serve para transformar esse fármaco numa forma menos ativa ou até inativa e ele sofrer também uma biotransformação, uma mudança naquela sua forma química ali, para que ele venha a ser excretado. E a excreção, ela acontece tanto pelos rins, fígados, pulmões, glândulas exócrinas, mas principalmente pelos rins. É quando ele vai sair ali do organismo, ok? Então é isso que a gente tinha para falar sobre farmacocinética. Qualquer coisa vocês podem mandar aí nos comentários desse vídeo ou podem me mandar também, eu vou deixar aqui meu contato, vocês podem me mandar uma mensagem aí pelo Instagram. Esse aqui é o Instagram, Erica Tainá SN. Opa. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato que a gente vai estar respondendo aí à medida do possível, ok? Então é isso, gente, essa é a nossa aula sobre farmacocinética e vamos continuar com a nossa matéria nos próximos módulos. Até mais!